E aí, pessoal, vamos continuar estudando então um pouquinho de direito administrativo. Vamos continuar falando sobre a organização administrativa brasileira, a organização da administração pública brasileira. A gente ainda vai falar mais um pouquinho de administração direta, indireta e a desconcentração. Olha só, quando a gente fala em termos de legislação, qual que é o histórico da legislação brasileira em termos de organização administrativa? Nós temos um decreto de 1943, que é o decreto 6.016 de 43. Nós temos o decreto 200 de 1967, que nós temos, esse decreto tem a redação dada pela lei 7596 de 87, Constituição Federal de 88, lei 13303 de 2016, que é a lei das empresas estatais, e também temos aí um decreto de 2019, que é o decreto 9660 de 2019. Então esse aí é o panorama que a gente tem em termos de legislação para estudar a organização administrativa brasileira, né? Lembrando o seguinte, o decreto 200 de 67, lá no artigo 4º, ele diz o seguinte, ó, a administração pública federal compreende. Então vamos ter a ideia da administração pública federal, né? Então compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, é assim que está escrito lá. Depois, o que a gente tem que ter de importante, então? Que quando a gente fala aí na administração pública direta, né, a gente tem que lembrar que ela é organizada com base o quê? Na hierarquia e na desconcentração, e ela é composta aí nessa desconcentração, como a gente explicou na aula de órgãos públicos, na desconcentração, essa divisão hierárquica aí da administração pública, essa distribuição de competências faz com que os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, ok? Criação e extinção de órgãos da administração pública direta depende de lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e só que a organização e o funcionamento da administração pública, essa pode se dar por meio de decreto, tá? Continuando, nós temos aí tramitando uma medida provisória, que é a 870 de 2019, que na verdade já tramitou, que aprovou aí o plano, a análise da reforma administrativa, né? Foi aprovada aí pelo presidente da República. Pois bem, então eu tenho a administração pública direta, formada pelas pessoas políticas, e eu tenho a administração pública indireta. Ponto importante acerca da administração pública indireta. Olha só, não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Você pode estar falando assim, pô, professor Edson, você já falou isso no outro vídeo. Eu falo e insisto, porque isso tem que ficar muito claro para você, para depois, quando a gente for estudar as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e assim por diante, tá? O que existe na administração pública indireta são pessoas jurídicas distintas da pessoa política que exercem atividades administrativas. Elas são vinculadas à administração pública direta, existe, na verdade, um controle finalístico, que é para verificar. A União cria o INSS, então tem que verificar se o INSS está seguindo e está exercendo as suas atribuições. Se ele começar a invadir alguma outra atribuição que não seja dele, aí pode haver uma eventual intervenção. Neste caso, como a gente disse, essa transferência do serviço público é a transferência da titularidade do serviço público. Vai mais do que execução. Quando se criam novas entidades. Quando se criam novas entidades, se transfere o que há? Titularidade da prestação do serviço. Essa transferência da titularidade se dá por meio de lei e ocorre, como a gente diz, por meio de outorga. O decreto 9660 de 2019, ele dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta. Ele vai dizer o seguinte, ó, cada ente da administração pública indireta, por exemplo, a Eletrobras,
né? Ela vai estar vinculada ao Ministério de Minas e Energia, ao Embrapa, ao Ministério da Agricultura, né? A Petrobras, ao Ministério de Minas e Energia, a Amazul, ao Ministério da Defesa, e assim por diante. Esse decreto 9660 de 2019 vai demonstrando onde cada estatal, onde cada ente da administração pública indireta está vinculada, a qual ministério. Por isso que eu tenho falado, é uma relação de vinculação entre os entes da administração pública indireta com os entes da administração pública direta. Nós já falamos o seguinte sobre desconcentração administrativa, que é a distribuição de competência dentro dos vários órgãos. Quando a gente fala em desconcentração administrativa, a doutrina costuma elencar 3 tipos de desconcentração, ou a desconcentração ela vai se dar em primeiro lugar, desconcentração em razão da matéria. Por exemplo, criação de órgãos para tratar de assuntos determinados. Exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então, a desconcentração em razão da matéria. Depois nós temos a desconcentração em razão do grau, que é a divisão feita em função do nível de responsabilidade decisória nos distintos escalões correspondentes aos diversos patamares de autoridade. Por exemplo, o diretor de um departamento, os chefes de seção, os encarregados. Depois, a desconcentração em razão do critério territorial, que consiste na divisão de atividades para a localização de uma determinada repartição. Exemplo, Delegacia Regional da Saúde. Isso é desconcentração. Já a descentralização, se pressupõe, a distribuição de competência de uma para outra o quê? Pessoa física ou jurídica, caso que não se mantém a hierarquia entre elas. Na descentralização, o que a gente pressupõe? A existência o quê? De pelo menos 2 pessoas, entre as quais as atribuições serão divididas. Do mesmo jeito que a desconcentração, a descentralização ela tem algumas características ou algumas categorias, melhor assim dizendo. Então, a descentralização ela pode se dar, olha só, a descentralização territorial, descentralização por serviços e descentralização por colaboração. Vamos falar de cada uma delas. O que é a descentralização territorial? Descentralização territorial é aquela em que há a existência de uma entidade local, geograficamente e delimitada com personalidade jurídica de direito público e capacidade genérica, por exemplo, os territórios. A descentralização por serviços é aquela em que o poder público cria ou autoriza por meio de uma lei de pessoa jurídica de direito público. Então vamos lá. É aquela em que o poder público cria ou autoriza a criação por meio de lei de pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço. Essa é a descentralização por outorga. Então, o poder público, por meio de uma lei, cria uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, ou uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa estatal. E a ela atribui o que? A titularidade e a execução de determinado serviço. Isso aí ocorre com os entes da administração pública indireta. É a chamada descentralização por serviços. E a gente tem também a descentralização por colaboração. Isso se dá como? Por meio da transferência da execução de determinado serviço. E isso vai ser o quê? Vai se dar o quê? Por meio ou por intermédio de um contrato ou um ato administrativo unilateral a uma pessoa jurídica de direito privado. Por exemplo,
as concessões e permissões. Então, a descentralização por colaboração, a União passa por meio de um contrato, claro que esse contrato vai ser licitado, a execução de um determinado serviço que será prestado por uma entidade, por uma pessoa jurídica de direito privado. É só você pensar nas concessionárias de serviço público, de transporte público, nas rodovias. Neste caso, é a chamada descentralização por colaboração. Então, são 3 tipos de descentralização. Descentralização territorial, descentralização por serviços, por meio de lei. Por meio de lei, eu transfiro a titularidade daquele serviço para um ente da administração pública indireta. E a descentralização por colaboração. Por meio de uma licitação, eu passo para uma empresa privada a prestação de um determinado serviço público. Esse passar vai ser por licitação, essa empresa privada vai assinar geralmente um contrato. Nas permissões, em que nós veremos isso em aulas específicas, essa transferência pode se dar por meio de um ato da administração pública que não necessariamente um contrato, ok? Tudo bem? Fechado? Então, toda essa ideia aí de administração pública direta, de administração pública indireta, de órgãos públicos, nós vamos, nos próximos encontros, agora falar de cada uma dessas entidades da administração pública indireta. Começando pelas autarquias, depois nós vamos para autarquias e agências reguladoras, depois nós vamos para as empresas públicas, sociedades de economia mista. São entes que a gente vê aí, que nós no nosso dia a dia, todo dia, a gente está encontrando na rua uma dessas entidades aí, tudo bem? Então é isso, ó. Fique ligado, fique ligada e vai assistindo aí os nossos vídeos explicando um pouquinho como é que está organizada a administração pública brasileira. Tudo bem? Sucesso, bons estudos e tamo junto!